Olá, tudo bem com você? Mais uma vez aqui no Envolvidos com Cristo e hoje um podcast todo especial. Está conosco doutor e pastor Antônio Braga. Logo mais estarei apresentando ele para vocês. Gostaria nesse momento de pedir que você chame a família, compartilhe também esse podcast com os seus amigos, vá lá no nosso canal, se inscreva, dê um like nas nossas publicações. Nesse momento está conosco aqui o companheiro Osana, companheiro já de longas datas, e ele vai estar orando no início do nosso podcast. Amém. Shalom, envolvidos. A graça e a paz do Eterno esteja com todos. Vamos levar nosso pensamento ao Eterno, vamos falar com ele um minutinho. Pai, em nome de Jesus, nós chegamos à tua presença para render graças, Pai, porque o Senhor é bom e porque o Senhor tem cuidado de nós. E nos dá essa oportunidade de, nesse momento, levarmos nossos pensamentos, nossa voz até ti, para te agradecer por tudo que tu nos tem dado. Te agradecemos por esse momento e te pedimos, Pai, que tudo que seja feito aqui seja para a honra e glória do teu santo nome e que essa mensagem alcance os corações a qual o Senhor tem endereço, que tua palavra, através do teu Santo Espírito, produza a transformação necessária em cada um desses que estarão participando deste trabalho. Abençoa os teus servos nessa noite, para a honra e glória do teu santo nome, nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. 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 É uma alegria muito grande e que nós gostaríamos de estar compartilhando com você assuntos realmente importantes, assuntos que vão mexer um pouquinho aí com a sua maneira de pensar. São assuntos que com certeza interessam a toda a família. Está conosco com muita alegria hoje doutor Antônio Braga. Doutor Antônio Braga é pastor também, PhD em Ciências Sociais, mestre em Direito, pós-graduado em Administração de Recursos Humanos, pós-graduado em Direito do Trabalho, pós-graduado em Direito Ambiental, administrador de empresas e ocupa a cadeira de número 35 da Abrácia, da Academia Brasileira de Ciências, Artes e História e Literatura. E é pastor da Igreja Assembleia de Deus Fonte de Vida em Santo André, São Paulo. Seja bem-vindo, pastor Antônio Braga, amigo, não vou dizer de longas datas, né, de algum tempo, sim, mas temos essa comunhão muito boa, muito gostosa, e é uma alegria, é um prazer muito grande recebê-lo aqui. É um prazer nosso de estar participando nos Envolvidos com Cristo, o pastor. Eu tenho certeza que nesse momento, não somente eu vou falar, mas eu tenho certeza que Deus vai falar com você aos vossos corações. E você vai aprender um pouquinho mais sobre o que é uma caminhada em Cristo, o que é caminhar com Deus e esse Deus que nós adoramos, qual é o caminho que você deve seguir. Ele está aí para nos ajudar, para nos dirigir, para nos guiar. E eu tenho certeza, no decorrer dessa programação, Deus vai te orientar, e isso que é o mais importante. Ele estará conosco para falar aos nossos corações. Nós, que podemos dizer somos pequenos, mas aqui estamos como filhos de Deus, e eu tenho certeza que Ele tem um grande amor por você, e Ele vai te orientar e vai te guiar na sua vida nesse momento. Que maravilha. Todas as pessoas que estão nos acompanhando, com certeza, gostariam muito de conhecer um pouquinho a história do Dr. Antônio Braga, de conhecer a sua trajetória. Então, nós já vamos direto, à pergunta, para que o senhor possa estar colocando aqui para todos nós um pouquinho da sua trajetória, como é que foi a sua vida, e aí o senhor fica à vontade para falar da onde o senhor quiser começar. Se vai falar desde a infância, conte um pouquinho para nós da sua trajetória para que possamos conhecer o doutor e pastor Antônio Braga. Olha, eu creio que eu posso dizer 3 momentos que marcaram muito minha vida, né? Eu posso dizer que do 0 aos 22 anos, eu andei como qualquer outro jovem aqui nessa terra anda, buscando os seus prazeres, buscando o que se satisfaz o seu íntimo,
e não tinha orientação de ninguém sobre uma vida cristã. Nós andávamos segundo o curso desse mundo, fazíamos o que gostaríamos de fazer. Então foi uma vida, como você pode até entender neste momento, foi uma vida de farra, uma vida de curtição, uma vida que eu achava que era alegre, né? Mas até os 22 anos, mas quando chega aos 22 anos nessa vida, é um encontro muito especial para com Deus. Então, aos 22 anos, eu ouvi falar desse Deus, nunca tinha entrado numa igreja evangélica, acabei entrando, e quando eu entrei, eu ouvi a ministração, eu ouvi a palavra de Deus, algo que eu nunca tinha ouvido na vida. E quando eu comecei a ouvir que Jesus é bom, que Jesus ama, que Jesus salva, que Ele cura, que Ele ajuda, eu comecei a me interessar por Deus. Como te falei, até os 22 anos, Deus nunca tinha entrado na minha vida e nem no meu coração. Mas quando após esses 22 anos eu recebo Jesus, eu começo a me interessar por algo especial que era Deus. Então eu começo a ler a Bíblia, começo a entender melhor quem é Deus. Então o meu propósito depois dos 22 anos não foi mais para que eu possa se alegrar em mim mesmo. Eu busquei em Deus para entender qual era a alegria que Deus queria me proporcionar. Então, até os 22 anos foi uma primeira fase. Dos 22, eu posso dizer até os 45 anos, eu andei servindo a Deus, sirvo até hoje, estou na igreja já há quase 40 anos. Mas depois dos 45 anos, Deus começou a falar comigo, pastor. E falou de um algo muito simples que eu também foi difícil até de entender. Mas num dia, andando na rua, uma pessoa entregou um panfleto para mim e falou assim para mim: "Ora, agora chegou a hora de você empreender. Agora chegou a hora de você trabalhar para si, não para os outros." Então, quando chego aos 45 anos, já, eu acho que um pouquinho, já uma idade já um pouquinho avançada, Deus fala isso comigo e eu começo a procurar. Fala: "Senhor, eu estou à sua disposição." Porque a gente sempre aprende na vida que quando a gente trabalha para outra pessoa, nunca ganha nada, né? Mas quando você trabalha para si, as coisas melhoras. Então, com os 45 anos, eu comecei a fazer vários cursos. Um deles, que eu me lembro, foi o curso de corretor de imóveis. Então, eu estudei, fiz o curso de corretor de imóveis, e eu me lembro que a prova era num domingo de um jogo da Seleção do Brasil. Olha, pastor, era terrível. Deixar de ver a seleção para fazer prova, né? Foi terrível. A gente só sabia que o Brasil estava ganhando por causa dos fogos, né? Mas como a gente diz, né? Tudo tem um preço, né? A gente estava até comentando sobre isso, e muitas vezes as pessoas olham para as outras pessoas que alcançam os seus objetivos, alcançam um sucesso, e muitas vezes, é um camarada de sorte, né? Mas não sabe, né, tudo que ela teve que se esforçar, tudo aquilo que ela teve que passar, tudo aquilo que ela teve que abrir mão na sua vida para alcançar os seus objetivos. Eu estou te cortando um pouquinho para que o senhor tome um fôlego. O senhor falou dessas 3 fases, e isso é bastante interessante, vai ficar marcado, inclusive, para o pessoal que está nos acompanhando. Então, a primeira fase dos 0 aos 22, depois dos 22 aos 45. Nessa primeira fase, dos 0 aos 22, o senhor é da onde, nasceu aonde, é paulistano, de que cidade, que região do país? Olha, eu sou paulista, mas paulista mesmo. Eu nasci numa rua mais famosa aí de São Paulo na época, era a Rua da Moca. A Moca, né? Conhecido. E eu vou até fazer uma revelação aqui no Encontros com Cristo, porque muitos irmãos da igreja, e em todas as igrejas que nós já passamos, servimos a Deus, me perguntam qual é o time que eu torço, né?
E eu nunca revelo o time que eu torço, porque eu acho que Vamos não vai saber aqui ajudar. hoje, então. Então hoje, quando chegar ao seu lar, você vai saber que eu torço pro time da Moca, que tem as cores do Bordeaux, que é o Juventus. Juventus, nós estivemos ali inaugurando a piscina do Juventus na rua Javari. Então, somos ali da Moca, né? Nasci na Moca e depois, logo aos 7 anos, já fomos para um bairro mais periférico de São Paulo. Ah, ok. Maravilha. Pode dar sequência Então, aí na segunda e fase. eu comecei estudando porque eu tive, graças a Deus, eu encontrei vários homens de Deus, várias pessoas que me acompanharam, sempre falavam para que eu estudasse. Eles falavam que o estudo seria a forma mais rápida de eu atingir os meus objetivos. Eu achava isso interessante e, infelizmente, meu pai, né, foi metalúrgico, aposentou como metalúrgico, mas ele não teve essa condição de estudar. Mas ele sempre me incentivava. Mas eu acho que os meus amigos, aquelas pessoas que estavam nos rodeando, foi as pessoas que me entusiasmou, falou vai, e essas pessoas me auxiliaram muito. E eu pude entender que o estudo iria mudar a minha vida, iria mudar a minha forma de vida, iria mudar o meu comportamento, iria mudar a minha história. E eu me lembro depois que eu fiz o curso de corretor, eu trabalhei com corretor, mas eu estava em São Caetano, perto do estádio do futebol do Clube São Caetano, e um rapazinho, um menininho, chegou em mim e entregou um folheto. Quando eu peguei aquele folheto, ele disse assim, naquele folheto dizia assim: esta é a sua última oportunidade de estudar direito. Então eu peguei aquele folhetinho quando eu tinha uns 42, 43 anos, O 45. senhor foi para a faculdade de É, Direito já depois dos 40. é. Aí eu falei, nossa, você vê, uma pessoa, um jovem, um moleque, vamos dizer assim, me entregou um panfleto e ali dizia, vai estudar direito, é a sua outra oportunidade. E eu entendi que aquilo era um recado de Deus, que era Deus falando na minha vida, que era Deus tocando no meu coração, e eu falei, eu vou estudar. Estudei os meus 5 anos de direito, graças a Deus concluí. Estudei mais 3 anos no mestrado lá em Santos, graças a Deus por isso mesmo. Fiz 3 pós-graduação na área de direito também, direito do trabalho, direito da previdência, direito ambiental. Fiz doutorado na Argentina, na Faculdade del Museu Social Argentino. Esse não estava aqui no seu currículo, hein? Não, não estava, mas foi na Argentina. Porque eu acho um PhD aqui é muito concorrido aqui no nosso país. Agora eu acho que está mais fácil. Mas eu comecei a estudar e fui estudando. E graças a Deus, Deus foi nos abençoando. Acabei entendendo exatamente o que a vida cristã é. Né? Porque hoje, é que estamos falando agora há pouco, né? Às vezes, Deus tem um projeto na vida das pessoas, como Deus tem um projeto na sua vida, e às vezes nós precisamos entender qual é esse projeto. Muitas das pessoas hoje que nos rodeiam, eles querem que Deus faça, mas é eles que têm que fazer. Na verdade, Deus já fez, né? Ele já fez, exatamente, obrigado. Ele já fez. Agora, para que nós chegamos aos nossos objetivos, nós temos que fazer. Eu me lembro, eu separei aqui um texto bíblico, onde fala de Daniel. Daniel e seus amigos, que estavam lá em Jerusalém, eles foram levados para a Babilônia como presos. Quando chega na Babilônia, o Nabucodonosor fala, olha, separa homens que tenham boas qualidades, que sejam sábios, que sejam pessoas com conhecimentos, e essas pessoas
separadas vão aprender a língua dos medos e dos persas e seus costumes, para depois que ele possa entrar na presença do rei. Esse Daniel e seus amigos estudaram durante 3 anos, está na Bíblia, logo no capítulo 1. Eles se prepararam para estar na presença do rei. Eles se prepararam em outra língua, com outro costume. Eles entenderam a situação para que Deus pudesse trabalhar na vida deles. Então, hoje, nós passamos uma fase aqui no Brasil muito difícil, em que... Essa situação, inclusive, do Daniel, né? Daniel, Misael, Ananias e Azarias, os 3. Vem bastante de encontro com aquilo que a gente falou da sua trajetória. Abrir mão de muitas coisas, né? Uma das coisas que eles decidiram abrir mão foi justamente das iguarias, de tudo aquilo que eles tinham direito no palácio, mas que eles entenderam que eram as benesses do reino, que eles entenderam que de alguma forma os prejudicaria, né? Que de alguma forma não seria bom, inclusive, para que eles conseguissem assimilar o conhecimento que eles estavam buscando. Então, tudo tem o sacrifício, né? Sim, e se nós imaginarmos os dois lados, porque a gente sabe que quem vivia nos palácios viviam bem. Sim. Quem vivia fora do palácio, a situação já não era tão boa. Então, quem estava fora do palácio, olhava para Daniel e seus amigos, falariam assim: nossa, mas como ele conseguiu? Puxa saco. Como ele está lá? O que ele fez? Então a gente olha na Bíblia, vê que ele se dedicou, vê que ele estudou, vê que ele deixou Deus agir na vida deles, não entrando nessa situação que o rei queria impor, Nabucodonosor queria impor. Então o que nós vemos hoje, eu defendo muito isso, que nós precisamos se preparar. Nós precisamos se preparar porque hoje não só o mercado do trabalho, mas toda a situação que envolve hoje o universo, ele está num ponto da informática, da inteligência. E se nós, como no passado ocorreu muito, infelizmente, de algumas pessoas orientavam a não estudar, não se aprimorar, não se dedicar. Então hoje eu acredito que as portas estão abertas para muitas pessoas. Pessoas novas, pessoas jovens e pessoas idosas. Tá? Não tem porta fechada. Aproveitando, eu queria fazer aqui um parêntese, até porque o seu conhecimento pode corroborar bastante para isso. Existe no nosso país uma política antiga, né, de que quanto menos conhecimento a pessoa tem, mais fácil ela é de ser manobrada. Então, houve isso, né, durante décadas, que o povo sem instrução é uma massa de manobra mais fácil, que virou curral político de muitos políticos no país. Uma realidade que, infelizmente, veio, né, sobre nós. Sim. E que hoje a nação paga o preço por isso. E acho que isso já vem, inclusive, lá de trás, né? Eu me lembro que na época de criança a gente tinha, era uma situação de muita pobreza da região que eu vim, e a gente tinha muita dificuldade de ter acesso à literatura, de ter acesso a conhecimento. E a própria igreja que a gente frequentava, na época a gente era católico, também não valorizava o conhecimento, tanto que nem mesmo a Bíblia, naquela época, os católicos tinham acesso, não tinham. Sim. E há tempos antes, inclusive, não na minha época, mas a geração anterior, era até proibido, né, que os adeptos, que os fiéis da igreja lessem a Bíblia, porque era algo que era prioridade dos sacerdotes, dos padres. Eles obtinham conhecimento e as missas, né, as reuniões eram celebradas, inclusive, numa língua que o povo não conhecia. Sim. Era em latim. A própria Bíblia era escrita. Escrita em latim. Então, isso
o povo vivia por aquilo que era falado, que era ensinado ali, acreditava naquilo. Então, essa é uma dificuldade que vem lá de trás, né? E isso se arrastou de geração e ainda muita gente nos dias de hoje sofre com isso, né? Porque tem todo esse processo dessa religiosidade que vem e que de repente ainda está prejudicando, né? Então, sair desse lugar comum ou sair dessa situação, como foi o caso do senhor de já aos 40 e tantos anos de idade, vou me preparar, vou estudar, é um exemplo fenomenal. Fantástico, fantástico. Não, eu me lembro, nessa minha trajetória, me faz lembrar do saudoso Ayrton Senna. Um dia que ele deu uma entrevista, e aí eu vi que eu estava no caminho certo, porque ele ganhava todas as corridas e os campeonatos. E aí falaram uma época que a FIA, a Federação Internacional de Automobilismo, queria tirar a carteira de motorista dele de correr em carros da F1. Aí ele falou na entrevista, não, se cortar minha carteira, eu não puder mais dirigir, eu só vou pregar a palavra de Deus. Foi essa a declaração que ele deu. Falou assim, eu vou parar de trabalhar ou de dirigir, mas eu vou anunciar o reino dos céus. Então, aquilo me marcou um rapaz inteligente, diferenciado, né? Que tinha muitas qualidades, mas que mesmo no porte que ele tinha, o conhecimento que ele tinha o conhecimento de Deus. Então, o que nós podemos obter é isso, olha. Para que nós possamos ir bem nessa vida, nós não podemos dissociar o estudo da palavra de Deus. Isso também me preocupa, pastor João. Preocupa hoje, nos tempos de hoje. Quantas pessoas hoje que se dizem cristãs, que estão dentro da igreja, mas eles são alimentados somente pela pregação. E às vezes a pregação, ela não vem exatamente como está escrito na Bíblia. Porque às vezes a pregação, ela vem somente para... tendenciosa. Tendenciosa para atingir um certo objetivo. Acho que as pregações no Brasil, elas mudaram muito depois que se introduziu a chamada doutrina da prosperidade, né? Depois que veio essa doutrina para cá, né? Então, as coisas mudaram, as mensagens mudaram, elas perderam um pouco o teor real e genuíno da palavra para buscar, de alguma forma, contemplar situações que nem sempre é aquilo que é a vontade de Deus, mas que agrada a gostos de uns e outros. Então, isso realmente faz a diferença. E o conhecimento, que a palavra de Deus diz que ela é viva, né, e eficaz. Hebreus, né? A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, na verdade, quando a gente lê a palavra, aquilo que o senhor está dizendo, quando a gente lê a palavra, o Espírito Santo está agindo, né, para nos trazer revelação, porque a palavra ela é muito mais revelada do que propriamente o que está ali na íntegra, né? Tem isso. Eu ainda tenho uma certa dificuldade em ministrar aquilo que Deus fala comigo, às vezes, nas igrejas. E quando eu falo isso é porque quando eu leio aquele versículo que eu anotei aqui, ó, Deuteronômio 28:13, que fala, e o Senhor vos porá por cabeça e não por cauda. Então eu vejo que essa promessa ela foi feita para o povo de Israel. Mas quando Israel rejeita ao Criador, nós entramos debaixo dessa promessa porque nós cremos num Deus Todo-Poderoso. Então, muitas das vezes, e em muitas igrejas, e em muitos lugares, a gente fala, olha, o seu alvo é estudar. Porque eu estudo hoje aqui no Brasil, eu faço uma pequena análise, bem breve,
Hoje, quando nós entramos numa faculdade, ele não nos ensina a ser um empreendedor. Ele não nos ensina a tocar o nosso negócio próprio. O que a escola nos prepara é para ser empregado. Sim. Era para trabalhar para os outros. Aprende, mas ela não fala assim, olha, você vai ser um empreendedor. E parece que tudo que vem a nós, aquela carga, fala, olha, você vai ficar sujeito a outro. Você vai ficar sujeito a outro. Até assim que nós vivemos uma situação de concursos públicos para todo mundo que quer ser, de alguma forma, funcionário público. Isso. Às vezes me perguntaram, aproveitando, que você falou do meu currículo, falaram assim, mas você não quer ser um juiz, né? Eu falei, eu ser juiz? Que isso? Não tem condições. Como é que eu vou... no meu ponto de vista, da minha profissão hoje, com todo respeito à magistratura, eu acho que o advogado é acima do juiz. Porque ele tem a sua liberdade, ele tem sua liberdade de pensamento, ele tem um campo aberto no direito para agir, ele pode falar. Então, eu nunca procurei ser um juiz porque eu achei que aí eu estaria não subindo, mas diminuindo. Tá? Com todo respeito. Não fica preso Não fica- ao fórum, aos Ao processos. processo. Eu queria só interromper um pouquinho. Eu fiz um resumo aqui, mais para o pessoal de casa ter como referência esse ensino que o senhor está nos dando hoje, que Sim, para mim é por favor. fundamental. O comentário que o senhor fez é que até os 22, então, o senhor teve uma vida onde, como vive a nossa sociedade em muitas partes, é assim, ó, deixa a vida me levar, né? Aí é do jeito que dá. Dos 22 em diante, aí é quando o senhor passa a dizer assim, não, deixa Jesus me levar agora. Não é Isso aí. mais eu que deixa Jesus me Encontro levar. com Cristo. Né? E dos 45 para frente, eu falo assim, agora Jesus vai comigo. Porque o senhor tomou o pulso de as rédeas da sua Isso. vida. E aí, quais os elementos que eu identifiquei nessa caminhada sua, que eu acho que é fundamental para todos nós, né? Não importa a idade que você tenha, mas atenta ao que foi falado hoje aqui. Primeiro, ter objetivos. Nós temos observado nos dias de hoje que a nossa mocidade, a nossa juventude parece que está sem foco, está sem objetivo. Às vezes nós perguntamos às pessoas, o que você quer ser daqui para frente? Daqui a 2 anos, o que você quer estar fazendo? Daqui a 5 anos? Cara, não sei, tal, sabe? Mas o cara tá lá com a cara enfiada no celular o tempo inteiro e, na minha visão, pelo menos, né? Parece que está assim, meio opaco, né? Falta de objetivos na minha percepção. Então, o que o senhor teve? Buscou os seus objetivos. Através do quê? De conhecimento. E a palavra-chave que o senhor colocou? Estudar. Hoje nós vemos, como o senhor próprio comentou, né, que a formação da nossa sociedade hoje está para que a maioria dos jovens sejam o quê? Funcionários de alguém. O cara não é desenvolvido nem sequer uma matemática financeira para ele começar a pensar em alguma coisa que seja mais útil para a vida dele, ou até mesmo descobrir o potencial que ele tem como empreendedor e desenvolver novas tecnologias, novos recursos para ele e para a sociedade que vive, né? E a questão do ambiente, que é outro ponto que eu achei muito interessante, né? Quem foram as pessoas que estavam à sua volta lhe incentivando? Vai, vamos lá, você consegue. Ou você que estava, não, vamos jogar bola, vamos jogar o joguinho aqui, vamos sair com a mulherada, sei lá o quê, coisa parecida, né? Então, o senhor abriu mão de tudo isso, lógico que com o embasamento e os fundamentos bíblicos que o senhor adquiriu, para poder nortear a sua caminhada até aqui. Então, eu acho que isso é fundamental para todos vocês que estão participando conosco aqui, aprendendo essa maravilhosa Sim. ensino, né? De poder despertar um pouquinho, cara. Acorda ainda, dá tempo de você ser alguém na vida. Não, eu não tenho dúvida que dá, porque quando eu me formei, aos 40 e 50 anos, tinha um senhor de 65 formando junto comigo. Legal. Então, não tem barreiras. Sim. A barreira nós colocamos e é nós que não queremos ultrapassar. Mas eu anotei aqui também uma história da Bíblia, que está em Mateus 25:14, fala que um homem ia viajar. Uhum. E ele pega os seus bens e confia a 3 pessoas. A primeira, ele entrega 5 talentos. A segunda pessoa entrega 2 talentos. E a terceira pessoa, 1 talento. Essa pessoa que recebeu 5 talentos, ele granjeou outros 5. Quer dizer, ele empreendeu, Sim. ele trabalhou, ele usou a mente, ele pensou o que fazer, ele falou, eu preciso trabalhar com isso que eu tenho.
Tanto que multiplicou, né? O que tinha 2 também gerou mais 2, quer dizer, ele soube trabalhar. E o que tinha 1, diz aqui que ele cavou o buraco e escondeu com medo. Com medo. E eu coloco hoje, sobre sua palavra também, que a sociedade, que as famílias hoje têm medo. O medo está afrontando as pessoas. Porque hoje, a gente, se formos fazer uma pesquisa dentro das nossas igrejas, ou da igreja no Brasil, há poucos médicos cristãos, Verdade. há poucos engenheiros, há poucos Cientista, arquitetos, então. cientistas do direito, são poucos. E por que são poucos? Porque eu acredito que o ambiente, né, que tem que ser trabalhado, os pastores, a igreja, os amigos, eu acho que está faltando esse vamos lá, você vai conseguir. Eu acho que o ambiente familiar é muito importante, mas o principal mesmo é o que vem da palavra de Deus. Quando a gente entende que Deus nos colocou por cabeça e não por cauda, nós entendemos que se eu sou um trabalhador de escritório, dentro do meu escritório eu vou ser o maior. Se ele trabalhou numa obra, dentro daquela obra eu vou ser o maior. Quer dizer, ele sempre vai nos pôr por cabeça. Pastor, o senhor está dizendo algo que até me chama a atenção, já foi tema de outras discussões que nós já tivemos aqui com outras pessoas no passado. O senhor não acha que as igrejas, de uma forma geral, têm um pouco de culpa nisso, nesse processo todo da formação de jovens, de formação de cabeças mesmo, de cabeças pensantes, quando deixam de incentivar de maneira mais efetiva a formação, de forma acadêmica, esses jovens, porque se preocupa muito apenas com o seu meio, se preocupa muito com o que chamam de ministério, se preocupam muito com a sua liturgia e com aquilo que envolve a sua comunidade, e deixam de incentivar esse jovem. Eu vejo, inclusive, porque já observei isso, né, em algumas igrejas, o jovem ele tem um concurso para participar, ou ele vai fazer uma prova para um vestibular, para conseguir entrar numa universidade federal, e aí ele vem pedir para que as pessoas orem por ele, e ele, olha, eu estou orando para que eu consiga passar, eu estou jejuando para que eu consiga passar, e de repente falta alguém orientar, falando, filho, tudo bem, você quer orar, é ótimo, é bom orar, jejuar, orar, mas você tem que estudar. Porque não adianta você jejuar, não adianta você orar se você não estudar, né? Enquanto ele está jejuando, enquanto ele está orando, o outro está estudando, está lá com a cara dentro do livro e vai chegar na hora e vai ter um resultado melhor. Porque até mesmo a palavra de Deus, ela nos ensina que o Espírito Santo nos faz relembrar. Lógico, é no contexto muito mais voltado para a fé que está dizendo isso, mas acho que se aplica em todas as áreas, né? Quando você tem fé, você tem uma mente mais desperta, você vai lembrar, mas relembrar aquilo que você de alguma forma tem conhecimento. Como é que você vai relembrar aquilo que você nunca teve conhecimento? Eu já vi isso, já vi jovem pedindo para mim, pastor, olha o que eu vou fazer, e eu muitas vezes tenho falado para o jovem, mas você estudou? Você enfiou a cara nos livros para poder realmente se preparar para esse concurso ou para esse vestibular? Então, eu acho porque na verdade o que acontece? São pessoas dentro de igrejas, dentro de comunidades, jogando a responsabilidade para Deus. Está jogando na conta de Deus aquilo que Deus te deu. Deus deu capacidade, Deus deu inteligência. Vai lá e faça. Né? E aí está transferindo de volta para Deus. Eu vou orar para que Deus me abençoe. Deus não vai fazer. Porque ele já fez. Já falamos aqui no início. Deus já te deu inteligência, te deu capacidade, agora é a sua parte. Então, eu acho que é um pensamento, mas que a gente observa no dia a dia. Acho que
as próprias comunidades cristãs, de uma forma geral, não vamos falar aqui igreja, mas as comunidades cristãs, eu acho que tem um pouco de culpa nisso quando não ensina dessa forma. O senhor não pensa dessa forma? Sim, sim, eu acho que o seu pensamento está certo, porque hoje nós temos pessoas que estão na igreja, a gente fala que ele tem a mente de Cristo, ele tem o conhecimento de Deus. Então, se ele trabalha com o conhecimento de Deus, então o caminhar dele tende a ser mais fácil. Então, se nós vemos que o nosso Deus é aquele que remove as barreiras, para esse que tem Deus e que pretende fazer algo, serão removidas. Então, a gente tem esse entendimento que o cristão, o melhor dessa terra é para nós. Sim. Quando a gente fala da teoria aí da prosperidade, essas coisas, não, a prosperidade ela vem. Sim. Com certeza ela vem. Quando a gente não busca a prosperidade ela vem. Mas quando a gente busca Deus, ele começa a nos acrescentar. Então hoje o que eu acredito que nós como cristãos estamos falhando é que nós precisamos nos capacitar. Essa matéria aqui, quando nos fala dos talentos, ela permanece até hoje. Quando a gente sente medo, quando a gente acha que não vai conseguir, quando a gente fala que estou velho, quando a gente fala, olha, eu já estou cansado, aí a gente guarda o talento e enterra. Todos têm algum talento, né? É o que dizem. Com certeza, todos nós temos um talento. Só basta colocar à prova. Então hoje, como a igreja hoje depende muito dos jovens, né? E os nossos jovens hoje na sociedade estão se desviando para uma outra realidade que não é a realidade bíblica. Uma realidade até imaginária, uma realidade às vezes adversa no mundo. Então hoje que nós vemos os nossos jovens é eles se separando praticamente de Deus e do conhecimento que Deus quer dar para ele. Quantos jovens... Hoje eu tenho um neto, né? E às vezes a pessoa olha assim e fala, nossa, ele está tudo isso. Aos 7 anos, ele começou a fazer inglês. E eu acredito que quando ele tiver nos 13, 14, já está dominando todo o inglês. Então, quer dizer, quando ele já chegar numa idade que ele vai necessitar usar uma outra língua, ele já está capacitado. Logo que ele acabar o inglês, eu acredito que uma nova língua para ele seria o ideal, tipo chinês ou alemão. Então, quer dizer, ele vai se preparar, coisa que eu não pude em épocas passadas, por condições financeiras. Hoje ele possivelmente as terá. Mas ele, quando ele for necessitar, ele já está preparado. E como cristão também. Então, o que eu vejo hoje é que se não tiver pessoas capacitadas, do tipo os pastores, missionários, ministérios, que possam ter essa direção, deixar o jovem, deixar a criatividade aflorar. Eu acredito, se não fizer isso, nós continuaremos na mesma situação que hoje nós estamos aí numa limiar de mudança bastante significativa no cenário mundial no que diz respeito a conhecimento por conta da chamada inteligência artificial. A IA está aí. E eu tenho observado muita gente, principalmente dentro de igrejas, né? Nesse meio evangélico, pessoas se assustando com isso, se postando assustados, seja pastores, seja misericórdia, o que vai acontecer? É a besta chegou. Então e começam a colocar isso, porque agora isso é o anticristo, isso é a besta e tal, e trazendo todo um terror em torno disso. Enquanto nós olhamos lá para fora, tem gente se preparando, tem gente aprendendo, tem gente buscando, né? Tem gente que está já se utilizando da IA, da inteligência artificial, dominando para várias áreas, e com isso crescendo, está crescendo,
tá mudando o seu status, está ganhando dinheiro. E a gente sabe que a inteligência artificial ela não é algo passageiro, ela veio para ficar. Né? Cada dia mais vai se utilizar a sociedade, né? O ser humano em si vai se utilizar dela para todas as áreas do conhecimento humano. Né? Seja na área de medicina, seja, enfim, até mesmo na área que o senhor domina, que é a área do direito, já se está utilizando bastante a inteligência artificial, e muitas vezes a gente olha para dentro de igreja e vê o pessoal se assustando e colocando ela como sendo a besta. O que o senhor poderia falar a respeito disso? Olha, pastor, o mercado está aí, né? O mercado está aí. Eu ouvi uma pessoa falando sobre uma máquina que poucas pessoas dominam a sua manutenção. E os que dominam a manutenção dessa máquina, ela tem os seus valores, salários em dólar ou em euro. A inteligência artificial é isso aí também. Ela está aí, está entrando em todas as áreas e vai responder a tudo. Vai responder na engenharia, na construção de prédios, vai responder na advocacia, né? Não, você já pega professor, doutor, advogado, engenheiro, começa para uma lista aí de profissões. Logo não vai precisar de mais nada. Ela já vai ditar a sentença, quem está certo, quem está errado. A gente já vê essa questão da automação, né? Automação industrial. Aquilo que antes você via lá 300 funcionários numa linha de montagem de uma indústria fazendo, hoje você tem um robô que faz pelos 300, com uma ou duas pessoas operando, faz com mais eficiência, com mais agilidade, não faz greve, não fica doente, não tem esses problemas, né? Não para nem para ir no banheiro, nem para tomar cafezinho, não tem que pagar rescisão, não tem que pagar fundo de garantia, não tem que pagar 13º, não tem que pagar nada. Então, essa é uma realidade que muitas vezes as pessoas não param para pensar, mas que a gente convive com ela o tempo todo, e cada dia mais. As indústrias, eu atuo um pouco nessa área, tenho observado, as indústrias cada vez mais estão investindo em equipamentos, estão investindo em automação, e cada vez mais se desobrigando da mão de obra. E as mãos de obras que, na verdade, estão sendo utilizadas são mão de obras mais especializadas, que detêm maior conhecimento para poder operar esse tipo de equipamento. Então, enquanto tem muita gente se assustando com a inteligência artificial, tem muita gente aprendendo, aplicando e ganhando dinheiro. Essa é que é a realidade. Mas você sabe que eu tenho um amigo chamado Nelson? Eu conheço o Nelson. E ele tem esposa chamada Nena, né? Uhum. E ele falou assim, e ela falou assim para mim: olha, agora eu tenho Alexa na minha casa. Ela falou toda satisfeita, né? E ela falou assim: ela responde tudo que eu quero saber, faz tudo que eu peço para ela fazer. Virou amiga dentro de casa. Aí eu falei para você, mas eu vou fazer uma pergunta para ela que ela não vai saber responder. Ela falou assim: não, pode ir lá que ela vai responder. Aí quando eu cheguei na casa dela, eu falei: Alexa, quando que Jesus vai voltar? Aí ela falou: segundo a tradição cristã, não tem data nem hora. Então nem tudo ela sabe responder, nem tudo ela precisa. E eu acredito que a nossa vida na igreja, a igreja, ela não é algo palpável. A igreja não é algo fixo, não é uma coisa. A igreja é a manifestação de Deus no sobrenatural de Deus. É fé. Então, a partir dos meus 22 anos, eu aprendi a andar pela fé. Até os meus 22 anos, eu andava por mim mesmo. Não pensava em Deus, ou o que Deus queria, o que era melhor para Deus, nada disso. A partir que eu comecei para a igreja, aprendi sobre fé, sobre a Bíblia, a minha vida mudou. A Alexa ou qualquer outra inteligência artificial não vai ajudar. Porque quando nós vamos para a igreja, a paz de Cristo, a mão de Deus, ela nos dá esperança, ela nos dá coragem para lutar, para vencer, ela nos dá amor para compartilhar com nossos semelhantes. E a inteligência artificial
ela não consegue transmitir. O nome já diz, artificial, né? É tudo artificial. Acho realmente. que pode ajudar muito em muitos aspectos, né? Mas igreja é corpo, né? O corpo de Cristo, né? Mas o que eu vejo hoje na igreja, até fechando esse assunto, tem muitos empreendedores. Muitas pessoas eu vejo capacitadas. Pessoas com ideias, pessoas que têm tudo, sabe, para chegar. Mas às vezes é tomado do medo, é tomado da insegurança. Você sabe quando eu fui fazer minha prova para a OAB, você tem que acertar metade das questões, né? De 100, 50 você tem que acertar. E muitos reprovam, né? Ainda tá essa história, né? Mas quando eu fui fazer minha prova para a OAB, eu tinha certeza que eu tinha acertado 68. Quando eu li, eu falei, puxa, estou tranquilo. 68 já acertei. Então eu estava tão cansado que eu falei, as próximas eu vou chutar. Aí olhei lá, A, B, C, tá? Porque eu já sabia que eu tinha passado. Então, as pessoas que têm insegurança ou não olha para dentro dela, porque às vezes a pessoa tem que entender que ela tem um Deus dentro de si. Um Deus grande. Um Deus que fez os céus e a terra. Que na hora da dificuldade está pronto para ajudar. Então, quando a gente se prepara, quando a gente está completo quero dizer com Deus, a gente faz o exame, é fácil de passar em concurso público. Não é difícil, né? Eu não me interessei por concurso público porque eu achei que a minha carreira profissional é bem melhor do que uma carreira de concurso público. Mas tem gente que faz Fale um pouquinho para nós da sua carreira profissional, porque o senhor falou dessas 3 fases, de até 22, até os 45, e dos 45 para cima é a fase de empreendedorismo. Fale um pouquinho para nós a esse respeito, porque nós estamos aqui para conhecer e depois ver uma outra pergunta que aí eu quero falar em cima disso. Não, quando eu percebi que aquele recado, aquele panfleto que eu comentei, que eu recebi de um garoto para estudar direito era de Deus, e era mesmo, eu comecei a me dedicar. Se dedicar mesmo aos estudos, no sentido de aprender. Não me interessava se a faculdade tinha uma nota boa ou não lá no MEC, não me interessava. Eu sabia que o estudo dependia da minha vida, da minha busca, do meu ânimo. Então eu comecei a estudar direito, aí me formei direito, eu achei que eu precisava um pouquinho mais. Aí comecei a estudar mestrado, fui com um juiz de direito aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, Luiz Antônio Risato Nunes, um homem muito respeitado, e fui indo. Fui estudar PhD. E a minha tese, graças a Deus, foi com o ministro, saudoso ministro Pedro Paulo Teixeira Manos, saudoso, que contribuiu muito também para a formação de direito aqui no Brasil. Então a gente começou a caminhar. E esse caminho na área da advocacia abriu muitas portas. Porque não era eu que estava ali buscando ir atrás. Não. Parece que Deus ia nos conduzindo, ia nos dirigindo. Fui membro da comissão da OAB, da onde nós estamos, Santo André. Estivemos recentemente recebendo algumas decorações em Brasília, junto com algumas autoridades. Então, a gente estamos na direção de Deus, buscando a Deus. E tudo que acontece é pela permissão do Senhor. O importante é fazer como Daniel fez. Ele se preparou para entrar na presença do rei. Quer dizer, ele ficou 3 anos estudando a língua do Medo e do Persa para estar na presença do rei. É importante fazer como Moisés fez. Ele fez a faculdade lá no Egito, se preparou no Egito para ser um libertador. Quer dizer, não é uma vida aprendendo através do WhatsApp, ou através do Google, ou da inteligência artificial que te responde tudo. Não. É uma dedicação, é oração, é estudo, é uma busca.
E para quem quer estudar direito, eu indico como uma das carreiras mais brilhantes que tem nesse país, viu? Imagina. Apesar que lá no. Eu me lembro que eu fui fazer um estágio lá em Los Angeles, na época do meu estágio obrigatório, e teve um pastor de lá que me levou para fazer um estágio. E ele falou: olha, nessa prateleira aqui é a prateleira onde a pessoa quer se separar e não tem filho. Aí você pegava o formulário e preenchia. Essa outra prateleira é para quem quer se separar e tem filho. Pensando. Essa aqui é outra aqui que é a pessoa longe. Então eu vejo que lá na América, naquela época, o direito já era tudo só na folhinha, Organizado. tudo organizado. Eu não sei se a advocacia futuramente vai ser uma carreira brilhante, que parece que está se organizando aqui no Brasil. E quanto mais organização, menos a figura do advogado vai estar no meio dos conflitos. Mas é uma carreira muito boa. Quando o senhor toma uma aguinha, eu quero aproveitar aqui para estar agradecendo os nossos patrocinadores. Nós temos patrocinadores que nos ajudam a estar divulgando aqui o projeto Envolvidos com Cristo, expandindo o reino de Deus. Essa é a finalidade do Envolvidos com Cristo, é que você chegue ao conhecimento de verdade ou das verdades da palavra de Deus e que aquilo que nós produzimos aqui possa de alguma forma abençoar a tua vida. E nós temos a Cia Filter, bebedouros industriais, que é um dos nossos patrocinadores, nos ajuda nessa divulgação. Nós temos a Ecobé também, a Ecobé, que são produtos nutricionais, né? São vitaminas e nutracêuticos. Se você quer conhecer, entra lá no site ecobé.com.br, você vai conhecer esses produtos, tá bom? A pergunta agora, pastor, é que na sua trajetória na área do direito, com certeza o senhor deve ter vivido alguns conflitos, e essa questão do conflito, muitas delas se dá pela questão ética, que acaba esbarrando naquilo que nós podemos dizer num ponto comum. Para aquela pessoa, eu não vou dizer cristão, não porque não tem a ver com o cristianismo, não tem a ver com a fé, mas tem a ver com o caráter, né? Acho que é muito mais com o caráter. Então, é logicamente que a pessoa com esse caráter cristão, né? E a pessoa de caráter deve ter vivido alguns conflitos. A sua trajetória é uma trajetória bastante grande, para se manter ali a ética ou ferir a ética. O que o senhor já encontrou nessa sua trajetória que te fez pensar, que te fez refletir e que muitas vezes te fez bater de frente em algumas questões, sendo cristão, tendo esse caráter cristão? O senhor pode estar compartilhando conosco aqui. Não, é lógico que durante como qualquer carreira, seja advocacia, seja área médica, engenharia, sempre que eu acho que na advocacia tem muito isso, né? Não, olha, Porque é mais latente. É mais latente, porque a gente vê advogados que são terríveis, né? Não, eu acho que não, eu acho que a advocacia ela amadureceu muito, ela cresceu e amadureceu muito, porque hoje a gente sempre busca a verdade, né? A gente sempre busca a solução do conflito, né? Então, por isso que nós trabalhamos com a sociedade. Então, o que nós sempre buscamos é amenizar os conflitos, achar uma solução boa, posso dizer assim, sustentável para ambas as partes. Na minha carreira profissional, eu nunca tive um problema, nem ética cristã, com qualquer pessoa, né? Com qualquer pessoa, porque quando a gente senta com um cliente, eu sempre sentava, e a gente ouvia o que ele tinha para dizer, né? Talvez outrora, muito tempo atrás, o advogado que fazia a pessoa ouvir, ó, conta essa história, tá? Sei lá, coisa assim. Mas hoje não, hoje a gente senta com um papel, uma caneta e fala, olha, o que está acontecendo ou o que aconteceu.
Então, quando ele dá aquela situação para nós, ou aquele problema, a gente parte daquele princípio. Então, para nós, aquilo é verdade. Saiu da boca dele, saiu espontaneamente, ele não está coagido. Então, ele conta aquela história. Então, daquela história, a gente faz o trabalho. Tá? E na minha história, eu acredito que eu cheguei mais ou menos a uns 15 mil clientes já. Olha só. Mais ou menos. Mas em pouco tempo de carreira. Né? Pouco tempo, porque 45 para 65 dá 20 anos. Então, eu não sei também como ocorria. Porque eu já tive que fazer fila na rua, né, para que eu pudesse atender. Aí o pessoal fala assim, não, mas esse é um bom advogado. Mas eu não era, eu era como qualquer outro. Mas o que acontecia é que o pessoal falava, não, eu confio no senhor, eu confio que o senhor não vai fazer nada errado, eu confio que o senhor vai ser o melhor. Então, talvez essa confiança, esse trabalho cristão, e eu nunca me neguei a falar que eu era um cristão, que eu praticava. Então, o pessoal sempre confiou. Sempre tem uns, né, que quer, às vezes, aproveitar alguma situação, mas sempre a gente contornou, sempre a gente fez o melhor. Eu me lembro de um caso que eu posso contar aqui, que já passou, tá? E já foi solucionado esse caso. Eu me lembro de um caso que a pessoa chegou no escritório e falou que estava com dor em todos os lugares. Dor, e queria ir para a caixa, né? A gente trabalha. E eu falei, olha, a gente vai fazer um processo, o senhor vai lá na justiça e vai se apresentar, né? E aí ele foi, se apresentou e ele começou a pegar uma bengala que ele levou e bater em todo mundo. Ele bateu em todo mundo lá da secretaria. Eu falei, e depois ele volta aqui. Estou preso. Não, eu não fui nessa audiência, né? Aí ele volta e fala, se eu não batesse, se eu não fizesse que eu tivesse louco lá, eu não ia conseguir o benefício. Eu falei, mas o que que o senhor fez? Eu dei um de maluco lá, acho que eu vou receber o benefício agora. Eu falei, meu Deus do céu. Então, às vezes acontecem coisas na vida que nem nós planejamos, né? Falar, olha, nós procurou outra pessoa para te auxiliar, porque não dá para mim, não. Mas eu acho que uma pessoa, advogado, que tem a ética cristã, ele trabalha muito mais fácil. Ele já até percebe o que está certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Você tem que haver discernimento. É. Então, mesmo Não tem conhecendo nada, as leis. não tem nada melhor do que a verdade, né? Nada melhor que a verdade. Sempre a gente, acima de tudo. na vida sempre se encontra em todos os lugares, mas eu acredito que eu cheguei aonde cheguei porque eu aprendi de Deus. Porque se fosse até os meus 22 anos, olha, eu talvez tivesse feito muita coisa errada aí nessa vida. Fiz muita coisa errada. Se Deus não tivesse tido misericórdia de mim, eu não estaria chegando aos 65 como cheguei. Legal. Porque a vida era vida de bar, de boate, de bebida, de cigarro. Não foi drogas, mas cigarro foi muito. Eu Então, gostaria, eu acho que o senhor com uma trajetória de vida cristã, né, desde os 22 anos, deve ter tido alguma experiência especial, algo que te marcou nessa trajetória. Eu gostaria que o senhor compartilhasse conosco, seja do chamado para o ministério pastoral, ou seja, algo que te marcou nessa trajetória. O senhor pode compartilhar com a gente alguma coisa? sim, não, Deve ter muitas, não, né? eu tenho muitas, mas pensando em uma, eu me lembro que eu sempre tive a consciência que o serviço cristão é levar outra pessoa para Cristo. Eu posso limpar a igreja, eu posso arrumar a igreja, posso pregar na igreja, mas o meu alvo, o meu objetivo é levar uma outra pessoa que não conhece essa vida maravilhosa a conhecer, né? Porque quando nos meus 22 anos alguém vinha pregar para mim, eu já saía com o dinheiro no bolso. Ah, você quer dinheiro, né?
Então eu já dava dinheiro para a pessoa. Mas não era. A pessoa tinha uma boa notícia para mim, um modo de vida melhor, eu não entendia. Então sempre eu entendi, olha, eu preciso levar alguém. Então eu me lembro que tinha uns traficantes lá perto da onde a gente tinha igreja, e era gente da pesada. E tinha um lá chamado Pezão, né? O apelido dele era Pezão. E eles faziam de tudo, né? Eles também fumavam. Então eu falei, a gente sempre ia pregar para eles. Aí eu falei assim, ó Pezão, eu vou vir com a Kombi da igreja, dirigindo, e vocês vão para a igreja, né? Do jeito que vocês estão. Então eu pegava ele e levava eles para a igreja. Sempre levava para a igreja. E teve um dia que foi buscar o Pezão, o teto da casa caiu. E eles não tinham energia elétrica, até com medo. Aí foi embora. Mas na outra semana que eu fui buscar esse Pezão, ele tinha morrido. Nossa. Morreu. Eu não sei se ele tinha Jesus no coração, se aqueles poucos cultos que ele foi, ele recebeu de bom grado, mas eu fiz a minha parte. A nossa parte hoje aqui nessa terra, seja empresário, seja empreendedor, seja o que for, é tentar levar uma pessoa a conhecer a Deus. Porque uma pessoa sem Deus, ela está sozinha. Ela não tem a direção, ela não tem o auxílio. Na hora da dificuldade, ela vai procurar alguma coisa para ela satisfazer. Eu tenho um amigo que ele diz isso, né? Eu tento falar para ele, falo, mas ele não entende. Porque a hora que ele está com um problema, ele vai fumar. O cigarro é a solução dele. E eu entendo que o mundo é assim, né? Tem pessoas que enfrentam um problema difícil, às vezes uma discussão familiar, vai na bebida. Aí vai para pegar o carro, sair, vai. Então é assim o mundo. E quando a gente leva a pessoa a Cristo e há dificuldade, a pessoa tem que crer que Deus vai dar forças para que essa pessoa possa passar a situação difícil e ainda depois cantar um hino agradecendo a Deus. E nós estamos já chegando ao final. Uma pena, está muito bom aqui, mas a gente está chegando ao final. Mas antes o Zana tem uma pergunta para fazer, ele vai estar fazendo essa pergunta. Depois a gente quer ouvir também aí uma palavra de considerações finais e uma palavra de aconselhamento para todos os nossos envolvidos com Cristo, nas pessoas que nos acompanham aí. Na verdade, vou até trocar, se me permite aqui a pergunta, porque dentre essas observações que eu tive aqui com o pastor Antônio, uma mensagem acho que é muito legal que ele nos dá, e aí que alcança todos nós em casa também, né? Que é a diferença de tudo isso. Eu costumo dizer que cristianismo, para mim, é um estilo de vida, né? Não vejo o cristianismo como uma religião. É um estilo de vida onde o fundamento é a palavra de Deus. O objetivo é fazer parte do reino, né? E o que nos dá essa condição? O sacrifício de Cristo na cruz, a partir do momento que cada um de nós aceita. E tendo Deus como Pai, nosso Senhor. Então, o que me chamou a atenção quando o Senhor disse ter Deus no coração. O que significa isso, na verdade? Por que a nossa sociedade hoje tem pessoas que sofrem tanto? Muitas vezes porque não deixam esse Deus fazer parte do coração dela, né? E quando não deixa que isso aconteça, sofrem as consequências. Por outro lado, como o Senhor mesmo colocou aqui para nós, né? Quando isso acontece, nós podemos identificar que nós somos, como criatura, imagem e semelhança do Criador. E quando você passa a entender isso, peraí, eu não vim aqui por acaso, não sou fruto de uma evolução. Não, Deus me escolheu para eu estar aqui, escolheu a cada um de nós, né? Para estar nesse momento aqui fazendo esse trabalho. Então, olha a soberania que é esse nosso Deus. A partir do momento que nós passamos então a conhecê-lo de fato, então, e ele fazer parte da nossa vida, fazer parte do nosso coração, do nosso entendimento, influenciando, inclusive, nossa maneira de pensar para tomar uma decisão mais tranquila. Então, eu achei muito interessante esse aspecto aí que eu queria compartilhar com todos os nossos amigos envolvidos com Cristo em casa, ou onde estiverem vendo este vídeo, né? A importância de ter Deus no coração. Então, se você não tem ainda esse Deus maravilhoso... Nós não estamos falando de religião.
Nós estamos falando de ter Deus, né? Ter Deus no seu coração. Exatamente porque a partir do momento que você tem esse Deus, você passa a refletir a imagem dele. Então ele te fez o quê? Ele te fez um ser com valor, com propriedade, com inteligência, ele te dá saúde, ele te dá oportunidade de te dar desafios. Então, da mesma forma como ele já preparou tudo para nós aqui, e disse assim, simplesmente cada um de nós, né? Como disse para Abraão, vai lá, se vira, cara, né? Lecha, como ele diz lá no hebraico, faz a sua parte, né? E aí compete a cada um de nós também fazermos a nossa parte. E aí a sugestão que eu faço a todos nós em casa, e aí eu queria que o senhor também nos ajudasse a entender um pouquinho mais a respeito disso, graças à sua experiência e conhecimento que tem, já que nós somos escolhidos por ele, né? Sim. Não, sem dúvida. Deus nos escolheu. Isso é ponto passivo. E se você está ouvindo aqui essa programação do Encontro com Cristo, envolvidos com Cristo, você também é um deles. Né? Não é por acaso. Mas o envolvidos também é um ponto de encontro, né? Olha aí, eu sei, é oportunidade. Eu acredito que Deus está nesse bate-papo aqui, porque nós somos, apesar de ser uma entrevista, mas há algo no nosso meio que podemos dizer que nós sentimos a presença de Deus, que é o Espírito Santo. Então, se você está no encontro, envolvidos com Cristo, se encontrou no envolvidos com Cristo, eu creio que você tem uma bênção para receber. E o que eu podia dizer para você nisso que é importante, ter Deus no coração, é porque no nosso coração, ele cabe muitas coisas. Você pode perceber que, muitas das vezes, que o homem, ele tem respostas para tudo. Quando eu falo resposta para tudo, quer dizer, o que sai da boca dele é o que está dentro do coração. Quer dizer, ele tem respostas para um futebol, ele tem resposta para uma novela, para um trabalho. Ele tem opinião para tudo, para tudo. Mas essa pessoa que muitas das vezes tem opinião para tudo, mas não conhece o profundo, não sabe que é ou como é. Eu tenho certeza que você é uma pessoa que estuda e estudou muito. Não sei se você lembra de uma última declaração do presidente Maduro da Venezuela. Ele disse assim, olha, ó, Jesus nasceu em Belém. E nasceu em Belém. Então Belém fica na Palestina hoje. Falou, realmente, Belém hoje fica na Palestina. Então ele concluiu, então Jesus é palestino. Era uma conclusão de uma pessoa que não conhece quem é Jesus. Não conhece a genealogia de Jesus, não conhece a vida de Jesus. Quer dizer, é uma opinião de uma pessoa de fora. Quer dizer, ele não tem dentro do coração a Bíblia Sagrada para poder fazer uma afirmação dessa. Então, o que eu quero dizer para você? Ter Jesus no coração é você entender o que ele quer para você, não o que você quer que você seja. Esse desejo aqui, que está aqui na Bíblia, que eu tenho uma aqui, ela vai te ensinar para onde você vai, como você vai, com quem você vai estar. Hoje a gente vê esse tipo de coisa. A pessoa muitas vezes casa com quem a pessoa quer casar, fica noiva com quem quer ficar noiva, estuda o que quer estudar, quer dizer, não tem uma direção de Deus, são vontades próprias. Mas quando esta Bíblia, quando Jesus entra no seu coração, ele começa a te orientar. É algo sobrenatural, é inexplicável, não dá para explicar. A atuação de Deus é algo profundo. Por isso que a gente vê na Bíblia, por exemplo, um homem cego clamando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí ele vai diga para o cego, o que quer que eu faça? Ele fala que eu veja. E ele, pela ordem dele, aquele homem vê e sai soltando, glorificando a Deus. Então são coisas sobrenaturais que você vai aprender quando você entregar o seu coração para Deus. Você não precisa ir numa igreja, não. Bom porque na igreja, a função principal da igreja é ensinar a palavra de Deus.
Mas no seu lar, na sua casa, onde você está agora, você pode falar, Senhor, eu entrego o meu coração para ti. Me orienta, me guia, me guarde, me livra. Você vai ver que ele vai te orientar como você vai aprender melhor a palavra de Deus. Mas o importante é você saber, olha, ele tem bênçãos para você. A bênção de Deus é sobre sua vida, você que nos ouve aqui. Basta você tê-lo no seu coração. E nós falamos alguma coisa sobre empreendedorismo, vida cristã. Eu quero dizer para você o seguinte, é vida pela fé. Às vezes nós não entendemos o que é fé. Eu me lembro uma vez que no jogo entre Brasil e Itália, eu acho que foi na Copa de 70. No seu tempo. Tá no nosso tempo aí, viu? Na Copa Não, de... não é minha época. Não é dessa. Mas acho que foi na Copa de 70. Não, foi na época do Tafarel, não foi de 70. Foi um pouquinho Tafarel já é mais... 94. É, Já é minha 94. época. Que nós fomos campeões. Eu lembro que entrevistaram um italiano, o italiano falou assim, eu tenho fé que a Itália vai ganhar. Aí entrevistaram um brasileiro, falou, eu tenho fé que o Brasil vai ganhar. Então não é essa fé que eu estou te falando. Não é essa fé que às vezes você entende que você tem, não é. A gente crê no invisível. Nós cremos num Deus que existe, que vive, que a gente sente. Que não dá para demonstrar com palavras ou com gestos. Mas depois que o aceitamos, as coisas mudam. Parece que o lugar que estava tomado pela novela, pela televisão, pelo futebol, por tantas coisas que a gente ocupava o nosso coração, e vai tudo embora e a gente fala, agora eu quero entender mais da Bíblia Sagrada. Por isso que eu creio que Deus tem uma bênção para você, meu amigo. Não só uma bênção de viver pela fé, mas te dar uma vida melhor, uma vida próspera. Mas próspera não porque Deus é o Deus riqueza, que Ele é. Não, é que você vai buscar a Ele. E as coisas que você precisa, Ele vai te acrescentar. Bem? Amém. Que maravilha, que maravilha. Ouvindo aqui o doutor e pastor Antônio, a gente entende que o evangelho é simples, né? O evangelho Sim. é simples, porque aquilo que nós entendemos, o evangelho é poder, né? Poder de Deus. Ainda que muitos tendem a transformar em algo mais complexo, e é importante o conhecimento, né? Para as discussões teológicas, mas para que a pessoa tenha um encontro com Deus, é a simplicidade do evangelho que vai fazer com que essa pessoa se encontre com Deus. Eu sempre digo que as pessoas precisam chegar aos pés da cruz, né? Aos pés da cruz e depositar lá, enterrar lá a sua vida velha, né? Com tudo aquilo que ela traz, com toda a carga, porque Jesus disse, vem a mim, você que está sobrecarregado, com carga pesada, vem a mim que eu te aliviarei. Então, deposita tudo, enterra ali aos pés da cruz para renascer na ressurreição de Cristo, né? Uma nova vida. Então é tão simples, os evangelhos estão ali. Eu sempre digo para as pessoas, quando me perguntam uma forma de evangelizar que eu utilizo, eu digo para as pessoas, comece a ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia. Não precisa ler, não precisa começar lá em Gênesis, porque aí é outra aliança, né? Antiga aliança, é mais difícil, mais complexo. Vamos para Jesus. Jesus é o marco divisório da história da humanidade e tem que ser nas nossas vidas também. Então eu digo assim, lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você ler 3 vezes, eu tenho absoluta certeza que vai fazer total diferença, vai mudar, vai transformar a sua vida. E esse evangelho, né, que é o evangelho simples que nós levamos, que é o propósito do Envolvidos com Cristo, que é o evangelho que o senhor prega e que nos trouxe aqui de maneira tão simples e que nós ficamos honrados e felizes com a sua presença. Em conhecer aqui o doutor e pastor Antônio Braga, paulistano, né, paulistano da Gema, lá da Moca, torcedor do Juventus, moleque travesso, né? Isso. Juventus, moleque travesso, que aos 22 anos
teve um encontro com Cristo, que aos 45 anos se formou e buscou cada vez mais conhecimento, fazendo pós, fazendo doutorado, se tornando um acadêmico bastante reconhecido e honrado e se tornando empreendedor também, né? Uma pessoa e que nos trouxe nesse momento, nesse nosso podcast, essa experiência muito gostosa de ouvir, experiência maravilhosa de que tudo é possível quando nos dedicamos, porque Deus tem nos dado já essa capacidade. É só a gente colocar em prática aquilo que Deus nos dá condição para fazer. Eclesiastes capítulo 9 diz assim: tudo que vier à tua mão para o fazer, faze-o com o melhor das tuas energias, faz com o melhor das tuas forças, que no tempo certo você vai colher os frutos. Está aí, pastor Antônio, é um exemplo disso, né? Se dedicou, abriu mão de muita coisa, passou com certeza por muitas dificuldades, mas tem colhido os frutos e tem sobre ele a bênção de Deus, a bênção do conhecimento, a bênção da saúde e a bênção da prosperidade. Então, uma alegria, uma satisfação, doutor Antônio, recebê-lo aqui, não só para mim, mas com certeza também para todos os envolvidos, todos aqueles que nos acompanham no nosso canal. É uma alegria e nós podemos estar trazendo aqui a história de uma pessoa cristã, empreendedora, e isso mostra que você pode ser um bom cristão e ser um bom empreendedor. E essa é a vontade de Deus. Jesus disse: eu vim para que vocês vivam uma vida plena, uma vida em plenitude. Então está aí um exemplo. Deus abençoe. Obrigado, pastor Antônio, pela sua presença obrigado. aqui conosco. Eu que agradeço. Amém. Para todos nós. Completando aí o comentário que o senhor fez, né? Tem ainda Colossenses 3:23 que diz que tudo que tiver a mão para fazer, faze-o como se fosse para ele, né? Amém. Deus, né? Pastor Antônio, tem algum versículo que chamou a sua atenção durante a sua trajetória, durante a sua carreira, que o senhor gosta muito, que o senhor queira compartilhar conosco? Ou uma palavra? Não, eu me permito até citar novamente esse versículo que o pastor falou, que fala assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É um dos maiores convites que a gente ouve dentro das igrejas, dentro da Bíblia, e muitas das vezes o povo recusa. Eu não vou falar o nome dele, mas tem um grande coach que está fazendo aí milhões aí de seguidores, e ele diz assim, quando ele dá as aulas dele, ele fala: ó, faça assim. Muitos daqueles que ouvem não fazem. Não, ele falou que a pessoa não entende o processo e eles querem fazer do jeito deles, o que ele estava tentando explicar. O que Jesus está dizendo quando fala vinde a mim, ele está chamando as pessoas que ele quer ajudar. Ele quer falar: a sua carga está pesada? E às vezes pesa, viu? Às vezes pesa. Eu me lembro que lá onde nós temos a igreja tem um shopping, o ABC Plaza, e uma mulher subiu lá na caixa d'água, queria se matar. E ela gritava lá de cima: eu tenho boleto para pagar. Eu tenho boleto. E um grupo de meninos, jovens, né, falava: então salta. E outro grupo aqui, né, dos mais cabelinho branco, mais concentrado: não salta não. Mas tinha o grupo do salto e o que não salta. Então, graças a Deus a mulher não saltou. Ela não saltou. Mas um simples boleto fez com que aquela mulher às vezes pensasse no suicídio, pensasse em algo mal, pensava em acabar tudo. Então, às vezes, você que está nos ouvindo e ouviu esse versículo que o pastor falou: vinde a mim, você que está cansado dessa vida, você que está oprimido, quer dizer, está chateado, está desiludido,
Vinde a mim os cansados, que eu vos aliviarei. Quem está dizendo vai aliviar não sou eu, né, pessoa Antônio, mas Jesus. Vá para Jesus se a coisa está apertada. Vá para Jesus se a coisa está difícil. Não fique sofrendo sozinho. Às vezes, você que está na igreja, porque esse versículo também é para aqueles que estão na igreja. Às vezes você precisa mudar o rumo. Às vezes você precisa mudar algo que está dentro do seu coração. Às vezes tem gente dentro da igreja que também está cansado, porque não entendeu quem é Jesus. Então, o mais importante é saber que mesmo na sua dificuldade, Ele está de braços abertos. Que Deus possa te abençoar. Amém. Graças a Deus. Olha, hoje você foi convidado aqui a ter um encontro com Cristo. Não um encontro com uma denominação, com uma igreja A ou B. Não é um encontro de religiosidade, mas é um encontro real com Cristo. Então, nós te convidamos. Chegue-se a Cristo. Envolva-se com Cristo. Seja também um envolvido. Venha para Jesus, tá bom? Nós vamos estar orando nesse momento. Mais uma vez, gostaria de agradecer ao doutor Antônio Braga, gostaria de agradecer também ao meu companheiro aqui, Osana, agradecer ao Leandro, que está ali na técnica também, sempre participando conosco, nos abençoando com a sua presença, e hoje também com a presença aqui ilustre do nosso amigo Nelson, que Deus possa estar abençoando. Nós vamos estar orando agora, agradecendo a Deus. Pai, em nome de Jesus, somos gratos, Senhor, por este momento que aqui nós passamos, ouvindo o Senhor Jesus, não histórias, mas ouvindo, ó Pai, exemplos maravilhosos de uma trajetória de vida inspiradora, que é a vida do pastor e doutor Antônio Braga. O Senhor o deu graça, o Senhor o chamou, o Senhor o iluminou e o capacitou, e ele tem se colocado à disposição. Nós agradecemos a Ti pela vida dele, e que a história de vida dele possa servir de exemplo para muitas vidas. Obrigado, Deus, que vidas possam ser alcançadas, que famílias possam ser abençoadas, que aqueles que estão nos acompanhando, ó Pai, possam aplicar na sua vida também aquilo que tem extraído desse nosso momento aqui nesse podcast. Que Deus possa abençoar a todos, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até o próximo podcast. Tchau, Shabbat Shalom.